A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Olá, sou Thiago Cepas, sou sanitarista e especialista em gestão de saúde. Atualmente sou coordenador do Departamento de Patient Advocacy e Políticas Públicas da Abrale e do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. O tema de hoje é: a pandemia não acabou? Impactos e desafios da era Covid-19.
O movimento TJCC e o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, o CEE, aplicaram uma pesquisa para comparar o impacto da Covid-19 em 2020 e em 2021. Apesar do aumento da cobertura vacinal, a pandemia não acabou e os centros de tratamento também não retomaram suas atividades rotineiramente. Hoje, serei o moderador e o apresentador deste painel. Após a apresentação dos achados, convidaremos nossos especialistas para debater os resultados encontrados. Convido você agora para aproveitar a apresentação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como eu comentei com vocês, o tema da apresentação de hoje é A Pandemia Não Acabou, Impactos e Desafios da Era Covid-19. Primeiro eu queria relembrar a origem do movimento Todos Juntos contra o Câncer e a importância dessa rede de pessoas tão conectadas. Criado em 2014 com o objetivo de divulgar o conhecimento e construir uma agenda colaborativa, o TJCC tem obtido grandes êxitos em juntar pessoas e construir pontes entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. Atualmente, o nosso time aponta prioridades para a prevenção, diagnóstico e o tratamento do câncer no Brasil. Além disso, temos um comitê amplamente preparado para monitorar e ajudar a implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Somos hoje aproximadamente 200 organizações entre o governo, ONGs de defesa dos direitos dos pacientes, oncologistas, sociedades médicas, todos empenhados em transformar o cenário do câncer no Brasil. Atualmente trabalhamos em uma agenda com grupos de trabalho, divididos em diversos temas, com uma agenda totalmente de acordo com os problemas da sociedade. E como toda essa história começou? Em março de 2020, a OMS declarou a pandemia do coronavírus. A Covid-19 impactou mundialmente os sistemas de saúde e os serviços ficaram sobrecarregados com os pacientes acometidos pela doença. A capacidade de outros atendimentos foi reduzida, principalmente para doenças crônicas. E aqui no Brasil, principalmente, houve diminuição na oferta e na procura desses serviços de saúde, principalmente na área da oncologia, como aponta o Instituto Nacional do Câncer. Para monitorar esse cenário, o movimento Todos Juntos contra o Câncer desenvolveu uma sondagem que ouviu pacientes, cuidadores e profissionais de saúde cadastrados na nossa base de dados e impactados pela Covid-19. Entre abril e outubro de 2020, foram ouvidas 774 pessoas e participaram, até o momento, em 2021, 150 pessoas. Houveram relatos de alterações no tratamento oncológico, como interrupção e adiamento de consultas e procedimentos em decorrência do coronavírus. Participaram pacientes com câncer de mama, linfoma, leucemia e outros tipos de tumores sólidos. Como eu comentei, o monitoramento começou lá em 2020 e continua hoje. Apesar dos avanços em controlar o Covid-19, o cenário ainda é pessimista. A pandemia não acabou. As organizações do movimento TJCC recebem relatos diários sobre os problemas enfrentados pelos pacientes oncológicos. Para este ano, construímos uma parceria muito séria com o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Resolvemos publicar uma nova rodada desta pesquisa. Desta forma, poderíamos realizar uma comparação entre o cenário e continuar trabalhando para melhorar as políticas públicas do nosso país. Convido agora vocês para conhecer os principais resultados descobertos pela nossa pesquisa. O primeiro deles é sobre os pacientes. Perguntamos para os pacientes se o tratamento deles sofreu alteração. Apesar da queda de 9% entre 2020 e 2021, 1 a cada 4 pacientes ainda sofre o impacto da pandemia. E onde esses pacientes impactados realizam seu tratamento?
Como já era esperado pelo nosso time, a maioria dos pacientes realiza o seu tratamento no SUS, sendo 88% dos pacientes impactados realizando e dependendo do sistema público de saúde para alcançar a cura ou o melhor desfecho do seu tratamento. Em relação às consultas com o especialista, a quantidade de remarcações e cancelamentos ainda permanece alta em 2021. Ou seja, ainda a gente encontra uma dificuldade de elaborar uma agenda com coerência para os nossos pacientes chegarem até o serviço de saúde. Os exames apresentam melhora. Em 2021, a porcentagem de remarcados e não sofreram alterações aumentou. Neste mesmo cenário, os cancelamentos diminuíram 13%, como mostra aqui o destaque em vermelho. É importante se atentar para esse destaque onde, como demonstrado na imagem, 25% em 2020 caiu para 12%. Então, esse número significa que os exames estão cada vez menos sendo cancelados, né? Os pacientes estão conseguindo remarcar, retomar, né, o agendamento de exames. Em relação à radioterapia, a maioria dos pacientes que responderam à pesquisa em 2021 relatou que os procedimentos não sofreram alterações. É um cenário bom para os pacientes. Já em relação à quimioterapia, apesar da maioria dos pacientes não estar realizando sessões de quimioterapia ou infusão de medicamentos em 2021, a porcentagem de não sofreu alterações diminuiu. Ou seja, é um impacto negativo na vida dos pacientes. Se o ano passado 28% relatou que estava tudo bem com o seu tratamento, hoje esse número caiu para 6%. Em relação a medicamentos, diariamente temos visto na televisão, no rádio, pacientes enfrentando falta de medicamentos, atraso na entrega e na recepção desses medicamentos por parte do poder público, e é muito importante ficar atento para esses dados. A porcentagem de pacientes que tiveram problemas para retirar o medicamento aumentou de 15% para 31% em 2021, como é apontado no destaque. Em relação à comunicação com o centro de tratamento, perguntamos para os pacientes como eles avaliam a comunicação do centro com a comunicação de seu centro de tratamento com ele mesmo. Perguntamos se a comunicação foi boa, satisfatória ou ruim. Chamamos de boa quando o centro fez uma comunicação que entrou em direto contato com o paciente e explicou todos os detalhes da alteração. Chamamos de satisfatória quando o centro apenas enviou algum comunicado geral, não entrou em contato de forma personalizada, mas avisou as mudanças. E ruim quando o centro apenas remarcou, cancelou e falou, olha, cancelou, remarcou, daqui a pouco eu te ligo para poder contar a nova data. Foi dessa forma que dividimos esta categoria. A maioria das pacientes, 50%, relata que a comunicação foi boa. Entretanto, 31% já considerava essa comunicação ruim em 2020. E essa porcentagem aumentou para quase 40% em 2021. Ou seja, apesar da metade dos pacientes achar a comunicação boa, a gente ainda vem com um problema crescente de comunicação com os centros. A gente precisa trabalhar bastante para melhorar nesse ponto. Com a pesquisa de 2021, acrescentamos algumas perguntas novas, e essa é sobre atendimento à distância durante a pandemia. Consideramos atendimento à distância principalmente os atendimentos realizados pela internet. E nossa pesquisa aponta que cerca de 1 a cada 4 pacientes recebeu atendimento à distância durante a pandemia. O número parece otimista, mas a realidade ainda precisa melhorar bastante se a gente quiser afirmar que o Brasil está avançando em quesito de telemedicina. Com a ponto gráfico, 28% dos respondentes afirmaram que tiveram acesso a atendimentos à distância ou pela internet. E os principais tipos de atendimento foram consulta médica, com 79%, seguido de psicoterapia, orientação de serviço social, fisioterapia e consulta de enfermagem. Sobre atendimento domiciliar, como a nossa casinha ali no canto direito aponta. O cenário já é um pouco ruim. Atualmente, a grande maioria dos pacientes relata não ter atendimento domiciliar.
E dos 7% que relatou que tiveram atendimento domiciliar durante a pandemia, apontaram que os principais foram atendimentos de fisioterapia, cuidados paliativos e consulta de enfermagem. Outra informação muito importante que veio em 2021 foi a percepção dos pacientes sobre o impacto da pandemia em seu tratamento. A maioria dos pacientes afirma que a pandemia traz ou trará um impacto negativo para a atenção oncológica. 61% dos pacientes apontam esse impacto negativo, seguido de não produzirá impacto por 27% e 12% disseram que a pandemia produzirá um impacto positivo. Os profissionais de também responderam à pesquisa do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Como os dados demonstram, mais da metade dos profissionais SUS ainda relatam problemas e mudança no tratamento. Já na saúde suplementar, notou-se um aumento de 14% no impacto em comparação com 2020. Como é possível notar pelo gráfico SUS, de 61% para 54% houve uma pequena queda, mas ainda é um número significativo. E se a gente olhar para o gráfico da saúde suplementar, a escalada, o aumento é muito mais significativo. Então, a gente ainda enfrenta problemas da pandemia. Em relação às consultas, em relação ao que os profissionais responderam sobre as consultas. No SUS, nota-se o aumento da regularidade da retomada das consultas. Na saúde suplementar, não houveram relatos de cancelamento e as remarcações também cresceram. Em relação aos exames, nota-se uma possível retomada na realização dos exames no SUS. Já na saúde suplementar, a maioria indicou remarcações. O destaque ali apontado pela setinha em vermelho mostra que o número de cancelados diminuiu de 29% para 8%, enquanto os remarcados aumentaram 67%. O fato das consultas começarem a ser o número de remarcadas ter crescido bastante pode significar também que os pacientes estão conseguindo adaptar melhor as suas consultas ao tratamento. Mas, infelizmente, o cenário que nós estamos presenciando nos rádios, nos relatos dos pacientes, indicam que, de fato, as consultas são remarcadas por alguns problemas reflexos da pandemia. Em relação à radioterapia, no SUS, o que mais chama atenção é o número expressivo de cancelamentos, 33%, em comparação com 2020. Já na saúde suplementar, o número de não sofreram alterações diminuiu em 31%. Essa diminuição do não sofreram alterações é um reflexo negativo. Ou seja, no passado tínhamos muitas pessoas dizendo está tudo bem, não sofreu alterações. Esse número caiu de forma significativa. O cenário da quimioterapia no SUS não apresentou mudança significativa. Apresentam resultados similares entre 2021 e 2020. Já na saúde suplementar, a porcentagem de não sofreram alterações diminuiu. Isso significa que o tratamento foi impactado de alguma forma. Os pacientes que respondiam que estavam tudo bem, hoje a quantidade é menor. Então, também é um alerta para as políticas públicas. No SUS, o número de cirurgias canceladas aumentou consideravelmente. O número de não sofreram alterações caiu drasticamente. Na saúde suplementar, a porcentagem de não sofreram alterações também diminuiu. Em relação às cirurgias oncológicas no SUS, estamos vendo desde o começo da pandemia, enfrentamos problemas com a falta de medicamentos para anestesia, para intubar pacientes, e qualquer intercorrência que aconteça em uma cirurgia é uma grande ameaça para o paciente. E acaba que o nosso sistema de saúde fica muito impactado. Já na saúde suplementar, esse número também não é positivo, né? Como o gráfico aponta ali, no passado, muitas pessoas estavam dizendo, tudo bem, não sofreu alteração. Hoje, esse número cai de 44% para 9% de pessoas que estão dizendo, ok, não sofreram alterações. Sobre a retirada de medicamentos. Tanto no SUS quanto na saúde suplementar, houve aumento nos problemas para retirar medicamento. Como eu comentei um pouquinho atrás, jornais, revistas, televisão,
rádio. Todos os veículos estão se preocupando com esse problema. Não é apenas um problema pontual do SUS ou não. É uma crise que o Brasil está enfrentando como um todo, a falta de abastecimento desses medicamentos. Na percepção dos profissionais de saúde, a comunicação com o centro de pacientes é boa, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. Como os gráficos estão apontando, a ordem de grandeza é boa, satisfatória e ruim. Diferente dos pacientes, que segundo eles, a comunicação com o centro era boa, ruim e satisfatória. A percepção dos profissionais difere bastante nesse ponto em relação aos pacientes. Sobre o atendimento à distância e à internet. Em 2021, nota-se uma disparidade entre esse atendimento. Os profissionais apontaram essa disparidade entre o SUS e a saúde suplementar. A maioria dos centros de tratamento do SUS não oferece tratamento à distância para os pacientes. O cenário é diferente na saúde suplementar, onde a maioria conta com essa modalidade. A gente quase pode dizer que é o oposto, Enquanto 32% dos profissionais disseram que sim, oferecem no SUS, esse número cresce exponencialmente na saúde suplementar, chegando a 73%. Em relação a esse atendimento e as modalidades à distância pela internet, os principais procedimentos incluem consultas médicas, psicoterapia, cuidados paliativos e consulta de enfermagem. Na saúde suplementar, a fisioterapia aparece com destaque nesse atendimento à distância. Já no atendimento domiciliar, a porcentagem de acesso a esse cuidado é similar entre o SUS e a saúde suplementar. É baixa, varia entre 27% e 32%, como apontam os gráficos. Já no atendimento domiciliar, o cenário é diferente e aponta reflexões muito importantes. Em relação a esse atendimento, as modalidades terapêuticas de reabilitação, como terapia ocupacional e fisioterapia, entre o SUS e a saúde suplementar apresentaram grandes diferenças. Já os cuidados paliativos aparecem com destaque tanto no SUS como na saúde suplementar. Como apontado ali em vermelho na apresentação, fisioterapia e terapia ocupacional aparecem nas últimas posições no SUS. Já na saúde suplementar, a fisioterapia e a terapia ocupacional aparecem em primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Significa um olhar diferenciado para a reabilitação desse paciente e para a redução de qualquer risco à sua mobilidade ou autonomia. Também perguntamos para os para os profissionais, a percepção deles sobre o acesso ao tratamento oncológico. E há divergências entre os profissionais SUS e os profissionais de saúde suplementar. No SUS, os profissionais apresentam um cenário mais pessimista. Eles dizem que a pandemia causará muito impacto no tratamento oncológico. E como apontado no gráfico, os profissionais da saúde suplementar dizem, em sua grande maioria, que a pandemia produzirá algum impacto significativo. Então, esse é uma grande percepção dos próprios trabalhadores, de como eles enxergam o sistema onde eles estão inseridos e como eles enxergam os próximos passos para cuidar melhor dos nossos pacientes. Chegamos às nossas conclusões. Em relação ao monitoramento, se comparado com 2020, o número de respondentes hoje foi significativamente menor. O nosso monitoramento deve continuar e eu conto com você para poder participar. Apesar de não apresentada, a análise dos cuidadores confirma as informações apontadas pelos pacientes. E o grupo de pacientes e profissionais de saúde foi o mais representativo do nosso estudo. Agora, uma conclusão geral sobre o cenário dos pacientes. Apesar de pequenas melhorias, 1 a cada 4 pacientes ainda enfrenta os impactos da pandemia. A maioria dos pacientes impactados são usuários do SUS. Em relação às consultas, a quantidade de remarcações e cancelamentos permanece alta em 2020. Os exames apontam aparentemente uma melhora, diminuindo os cancelamentos em 13%. A maioria dos pacientes relatou que os procedimentos de radioterapia não sofreram alterações e a porcentagem de pacientes que tiveram problemas para retirar os medicamentos aumentou de 15% para 31% em 2021.
Em relação à comunicação com o centro, como eu comentei, 31% considerava ruim em 2020 e essa porcentagem aumenta em 2021 para 40%. Em 2021, cerca de 1 a cada 4 pacientes recebeu atendimento à distância durante a pandemia e atualmente a grande maioria dos pacientes relata não ter acesso a atendimento domiciliar. E mais da metade dos pacientes que relatou que a pandemia irá produzir impacto negativo sobre o tratamento oncológico. Concluindo sobre os profissionais. Esse grupo pesquisado ainda relata problemas e mudanças no tratamento em decorrência da pandemia também. Em relação à consulta, nota-se o aumento na regularidade da retomada desses encontros, seja com os médicos ou com outros especialistas. Em relação aos exames, nota-se também uma possível retomada na realização desses procedimentos. Na radioterapia, o que mais chama a atenção são os profissionais avisando sobre o expressivo número de cancelamentos no SUS em comparação com 2020. Se os pacientes dizem que está tudo certo, os profissionais já trazem uma percepção diferente desse cenário. O número de cirurgias, segundo os profissionais, de cirurgias canceladas, aumentou consideravelmente. Como a gente já escutou em outros locais, esse ainda é um problema muito sistêmico na saúde do nosso país. No geral, houve aumento nos problemas para retirada de medicamentos. Sobre a comunicação, na percepção dos profissionais, que é diferente dos pacientes, os centros estão indo bem na comunicação com os pacientes. Em 2021, notou-se aquela disparidade entre o atendimento à distância e a internet, como eu falei para vocês. A maioria dos centros do SUS ainda não oferece o tratamento à distância ideal para os nossos usuários. Em relação ao atendimento domiciliar, a porcentagem de acesso a esse cuidado é similar e pequena entre o SUS e a saúde suplementar. Porém, com aquela disparidade entre as modalidades terapêuticas de reabilitação, físio e TO, entre o SUS e a saúde suplementar. Em relação à percepção do acesso ao tratamento, há divergência entre os profissionais do SUS e da saúde suplementar, que é aquele slide que a gente acabou de ver com as diferenças nos gráficos. Agora eu trago reflexões importantes para o nosso debate com nossos especialistas. A importância do atendimento à distância e o atendimento domiciliar na pandemia. Muitas pessoas foram acolhidas por profissionais por detrás de uma telinha e fez a diferença na vida de muita gente. O acesso ao tratamento remoto ainda é um desafio para o SUS. E apesar das adversidades, tanto o SUS quanto a saúde suplementar conseguiram priorizar os cuidados paliativos no atendimento domiciliar, uma coisa muito importante para os nossos pacientes. As pessoas, no geral, ainda encontram dificuldade em sua jornada de tratamento, que é uma coisa que a gente espera trabalhar para melhorar e resolver esses problemas. Eu queria convidar você, que está nos assistindo, para uma coisa muito importante. Quero que você entre agora nas redes sociais do Movimento TJCC, procure pela essa imagem que está na tela e participe da nossa pesquisa. Como está o tratamento oncológico na sua região? É muito importante que esse monitoramento possa ser apresentado com uma amostra muito maior e com respostas próximas às realidades. A sua participação faz a diferença. Obrigado. E agora eu gostaria de convidar nossos especialistas para se juntar a mim e a vocês neste debate. Seja muito bem-vindo, Dr. Hélio Fonseca Júnior, cirurgião oncológico e atualmente superintendente geral do Hospital de Câncer de Pernambuco. Dr. José Gomes Temporão, médico sanitarista, membro titular da Academia Nacional de Medicina, ex-ministro da Saúde e pesquisador associado do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Dr. Alexandre Ferreira Oliveira, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a SBCO. Antes do nosso debate, eu queria deixar um recado. Vocês que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas pelo chat. Ao final, nossos palestrantes irão respondê-las e essa sua participação irá ajudar a gerar um debate muito interessante. Você é parte do nosso evento, assim como é parte da nossa pesquisa. Então, comente, participe e não esqueça de ir lá nas redes sociais e comentar. #Movimento TJCC. Nos intervalos dos painéis, não se esqueça de visitar a área de patrocinadores do Juntos contra o Câncer, TJCC Social
E os desafios? Navegue na plataforma, faça network, concorra a prêmios e participe do debate. Muito obrigado, sejam bem-vindos e vamos começar essa conversa. Olá, muito obrigado, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Antes da gente começar, eu queria dar as boas-vindas para a Nina Mello, que é uma das pesquisadoras-chefes aqui do Observatório de Oncologia, que graças a essa parceria, do Todos Juntos contra o Câncer, tendo essa iniciativa do Observatório, foi possível essa grande análise e a periodicidade da nossa pesquisa. Nina, muito obrigado por participar. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu vou começar com o Dr. José Gomes Temporão. Doutor Temporão, primeiro, em nome do Todos Juntos contra o Câncer, quero agradecer essa parceria com o Centro de Estudos Estratégicos e queria passar a palavra para o senhor contar para a gente um pouco sobre as suas percepções, pontos importantes, o que a gente precisa avançar ainda em políticas públicas. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Tiago. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar meus companheiros aqui de mesa, a Nina, que conduziu essa pesquisa, e em nome da Fundação Oswaldo Cruz, do Centro de Estudos Estratégicos, onde eu coordeno esse projeto de pesquisa sobre câncer junto com o Dr. Luiz Santini, agradecer essa parceria tão importante com o TJCC. Eu acho que essas informações muito ricas, né? Essa possibilidade de nós podermos fazer essa comparação entre o ano passado e esse ano e projetar esse tipo de análise, qualificando-a, aperfeiçoando-a para o futuro, pode ser uma ferramenta muito interessante para a sociedade, para os pacientes, para os profissionais de saúde, para as autoridades sanitárias, no sentido de nós podermos enfrentar com mais ferramentas, com mais capacidade, essa situação tão grave. Eu destacaria, eu acho que a pesquisa ela demonstra com muita riqueza restrições muito importantes que aconteceram durante esse período, né, do ano passado para cá, o impacto da pandemia no atendimento ao câncer, que afetam tanto o sistema universal, o sistema único, quanto o setor suplementar, né? Como nós vimos na apresentação, apenas destacando as consultas remarcadas ou canceladas, atinge ainda um percentual muito grande. Os exames também continuam num patamar em torno de 25% de cancelamentos ou remarcações. As dificuldades na retirada de medicação, né? Também tudo isso nós sabemos que afeta muito a qualidade e os resultados no tratamento de uma doença tão complexa, onde esse acompanhamento deve ser absolutamente importante para que haja um impacto positivo no transcurso do tratamento. Me chamou muito a atenção também, viu, Fábio, a comunicação, né? Essa visão muito interessante, né? Os pacientes avaliam que a comunicação entre o centro de tratamento e o paciente é ruim. 40% deles reclamaram disso. E os profissionais têm uma visão positiva, né? Então, é um ponto a se discutir, porque, às vezes, talvez não seja nem a ausência de uma iniciativa das organizações, mas talvez a qualidade da comunicação, a estratégia de comunicação. Alguma coisa nesse caminho não está chegando na percepção ou na qualidade da demanda que o paciente está esperando, que resolva o seu problema, que consiga remarcar o exame, que consiga o acesso à consulta, à cirurgia, à radioterapia, à quimioterapia. De muito positivo a questão da telesaúde, isso foi um grande avanço, acho que nós temos que nos dedicar, qualificar, aperfeiçoar. Isso é uma ferramenta nova que pode ser de grande utilidade, desde que ela seja entendida dentro da questão da integralidade da atenção, né? Não é substitutiva, ela é complementar. Principalmente se destacou aí a consulta médica, a consulta de psicologia, de serviço social, e principalmente ela cresceu mais na saúde suplementar. Temos que olhar o que está havendo nessa oferta por parte do SUS, né? A atenção domiciliar continuou muito restrita, as cirurgias foram canceladas principalmente no sistema público, no SUS, né? E em relação ao impacto futuro, no olhar dos profissionais, a visão é muito mais negativa em relação à capacidade do SUS do que em relação à capacidade
do sistema suplementar. Então, eu diria que nós temos, ao mesmo tempo, uma interpenetração de condições estruturais e de condições conjunturais, né? Não é apenas o impacto da Covid, é um impacto da Covid sobre uma série de vulnerabilidades do sistema de saúde, com suas especificidades, elas são distintas no SUS em relação ao setor privado, né, que se somam, né? A questão do financiamento, no caso do SUS, eu destacaria, né? Já existiam evidências, né, anteriores de que, por exemplo, o tempo de espera para o início de quimioterapia e o tempo de espera para o início de radioterapia, há 3 anos atrás, no Congresso do DJCC, foram apresentados resultados mostrando que esse tempo havia aumentado, né, se eu não me engano, entre 2018 para 2019. Então, nós temos uma questão estrutural aí, que é a questão do financiamento, né? A emenda 95 retirou recursos do sistema público. Um estudo do IPEA demonstra que entre 2018 e 2020 foram retirados 20 bilhões de reais em termos do orçamento do SUS por conta da aplicação da emenda constitucional 95. E também uma outra coisa que chama a atenção é exatamente a questão conjuntural, né? O impacto da pandemia foi brutal. Não é uma especificidade do câncer, é uma questão que atinge todas as dimensões do sistema de saúde. Nós temos a síndrome da Covid longa, também, que está aí com um novo quadro, que aumenta a demanda e a pressão sobre o serviço de saúde. Então, eu acho que essa pesquisa ela acende vários alertas em vários níveis, em várias dimensões da atenção, que devem ser observados por pacientes nas suas articulações de demanda e de pressão para a melhoria da qualidade, dos gestores nas suas responsabilidades institucionais e nos formuladores de políticas para que possam fazer os ajustes necessários que garantam um bom atendimento. Para esses meus comentários iniciais. Obrigado, doutor Temporão. Muito obrigado pela contribuição. A gente ainda tem bastante para conversar. Essa questão do financiamento, a emenda constitucional, de fato ela vai provocar o impacto nos próximos anos, né? A gente ainda vai ver, e de fato, né, a economia, o aumento do dólar, a gente tem visto alguns problemas com o próprio combustível que transporta medicamentos para entrega, né? Então tem muitas coisas externas à própria saúde, né, da conjuntura, que estão impactando bastante esse tratamento. Eu queria, como a pesquisa apontou, né, as cirurgias oncológicas foram muito afetadas, né? Doutor Alexandre, eu gostaria que você comentasse isso e se a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica também está trabalhando por isso. Eu gostaria de agradecer a sua presença também. Por favor. Só um minutinho, doutor, acho que seu microfone está fechado. Deixa eu ver. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, Todos Juntos contra o Câncer, pela oportunidade de participar desse congresso que realmente já entrou no calendário nacional da oncologia. Cumprimentar a mesa, doutor José Gomes Temporão, doutor Hélio, Nina pelo trabalho, Tiago. Bom, quando começou a pandemia, no início de 2020, quando ela chegou no Brasil em março, a primeira atitude que nós tivemos é procurar saber como ela se comportou lá fora em relação à cirurgia oncológica. Nós fizemos uma reunião com 4 colegas de países diferentes, da Europa e da América do Norte, que estavam numa fase avançada da pandemia, e o que eles fizeram para melhorar o atendimento e para não interromper o atendimento. A primeira coisa foi a criação de vias protegidas. Não vou falar vias livres, porque é praticamente impossível, principalmente no nosso país, onde nós temos um sistema de saúde, onde o médico, onde os profissionais de saúde trabalham em várias instituições. Mas tentar criar vias livres, hospitais livres, foi isso que eles fizeram lá fora, com uma facilidade muito maior que a nossa, mas que foi adaptada para o nosso meio e funcionou diminuindo o impacto. Né? Isso que nós fizemos, estimulamos a não interromper o tratamento e não interromper a cirurgia oncológica. Não só a cirurgia oncológica, mas também, junto com a SBOC, com a SBRT, né, os tratamentos de sistêmicos, quimioterapia, imunoterapia e de radioterapia também. Né? O início da pandemia foi muito novo para a gente. Então, alguns tumores de baixo grau, né, ou lesões pré-malignas, nós
chegamos a orientar que, dependendo da região onde o mesmo hospital tivesse dificuldade, atendesse câncer, atendesse patologias benignas, e que não tivesse condição de reestruturar num curto espaço de prazo, curto espaço de tempo, que esses pacientes pudessem esperar um pouco, né? Todo mundo achava que essa pandemia ia durar 2, 3, 6 meses no máximo, né? Ninguém esperava que ela se estendesse. E com isso, nós começamos a soltar notas pela sociedade, orientando, até chegar um ponto de realmente não interromper o tratamento em hipótese alguma, até mesmo lesões de baixo grau. Orientamos a questão dos exames, né? Durante um tempo, né, foi orientado que esses pacientes poderiam retardar um pouco os exames de rastreamento. Logo vimos que essa pandemia ia se estender e que isso ia virar uma epidemia de pacientes com câncer avançado. E foi isso que aconteceu. Isso aconteceu também em países desenvolvidos. Estima-se que 50 mil pacientes a mais irão morrer de câncer na Inglaterra por aumento, por retardo no diagnóstico e por interrupção do tratamento do mesmo. A sociedade preocupada com isso, com alguns projetos, por exemplo, em relação à diminuição do tempo de internação e propiciando o maior número de vagas, como, por exemplo, a videolaparoscopia para câncer pelo SUS, não, de maneira nenhuma interrompeu seus projetos, muito pelo contrário. Mas a resposta que tínhamos, principalmente em relação aos órgãos governamentais, e isso do mundo inteiro, era que realmente os recursos que são escassos para o sistema público de saúde, nesse período da pandemia, ficaram voltados para a pandemia. Então, alguns projetos retardaram, né? Nós continuamos com o projeto melhorando, com grupos de trabalho junto ao Ministério da Saúde, mas esses projetos realmente sofreram um retardo. Entre eles, a incorporação da hipertermoquimioterapia no SUS e da videolaparoscopia. Videolaparoscopia essa que hoje nós temos um gap muito grande, não só se fala muito de medicamento, mas principalmente na cirurgia, né? Principalmente no que consiste a cirurgia minimamente invasiva. Nós estamos para aprovar agora, né, a incorporação de 6 procedimentos videolaparoscópicos pelo SUS, né, que teoricamente hoje, né, 22 de setembro de 2022, nós não temos nenhum procedimento videolaparoscópico em oncologia credenciado pelo SUS. Então, isso tudo foram medidas que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica tentou implementar para minimizar, né, o que vem por aí. Porque, na verdade, o que nós estamos percebendo hoje? O aumento do número de casos avançados, né, mas com certeza esse aumento está aumentando cada semana que passa, em conversa com os colegas. O Hélio pode falar aí. Dentro dos UNACONs, né, hoje nós temos mais ou menos 360 UNACONs e CACONs, que são aqueles centros de alta complexidade em oncologia, tratam pelo Sistema Único de Saúde, o aumento do número de casos avançados. Mas na saúde suplementar também. Logicamente que com a vantagem que na saúde suplementar, os pacientes têm um acesso melhor a exames, a consultas, e até mesmo tratamento. Houve um aumento realmente de cirurgias, né? A gente está fazendo levantamento ainda, mas houve um aumento significativo de cirurgias, não só do SUS, como do saúde suplementar, mas também um aumento de número de casos avançados, né? E o quanto que isso vai impactar na mortalidade? Com certeza vai impactar. Se o tratamento do tumor sólido ele tem 2 bases, que são a cirurgia adequada e o diagnóstico precoce, e se eu começo a ter um número de casos avançados, eu vou impactar na sobrevida desses pacientes e na taxa de cura desses pacientes. Nós temos dúvida, né? Isso realmente vai trazer uma epidemia, como assim dizer, de casos avançados, e vamos ter um resultado talvez piores que nos outros anos. E esse resultado talvez não seja em 2021. Talvez nós vamos colher esses frutos ruins em 2022 e 2023. O que nós temos que fazer como sociedade civil? Né? De forma alguma perdemos atenção nesses pacientes, mas vamos ter que buscar, junto aos órgãos governamentais e junto à saúde suplementar, resgatar esses pacientes. Muitos pacientes não fizeram o programa, fizeram rastreamento, entrou 2021, achando que a pandemia ia acabar, a pandemia entrou 2021, esses pacientes continuam sem fazer diagnóstico. E aí, quando você chega na ponta da fila, entendeu? O que você tem? Você tem um paciente que podia ser curado apenas com cirurgia, né?
A OMS mostrou que 59% dos tumores sólidos em fase iniciais são tratados apenas com cirurgia, ou seja, com custo menor. Esses pacientes eles vão ser tratados com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia, com imunoterapia, além de, se você tem um benefício menor, uma taxa de mortalidade maior, você vai ter um custo muito grande no tratamento desses pacientes. Então, eu acho que, em relação à cirurgia, é isso, e eu acho que nós temos muito que trabalhar, e a sociedade também, está trabalhando junto aos órgãos governamentais e também junto aos UNACONs, principalmente os CACONs, que cuidam de 80% da população com câncer do nosso país. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Como o doutor Temporão falou, os recursos vão ficar escassos, os diagnósticos vão chegar cada vez mais tardiamente, os centros de tratamento estão se desdobrando para conseguir cuidar de todo mundo e cuidar bem. Então são muitos problemas pela frente. Queria convidar agora o doutor Hélio, que é gestor do Hospital de Câncer de Pernambuco, está enfrentando a pandemia também como gestor, como médico, oncologista, né, cirurgião. Então queria que ele contasse para a gente um pouco sobre como foi esse impacto no centro de tratamento onde ele é um gestor, e como eles estão lidando com isso hoje. Eu tenho certeza que, como a pesquisa apontou, né, muitos centros se reinventaram e estão, de certa forma, prestando o melhor atendimento para o paciente nesse momento. Por favor, doutor Hélio. Bom, gente, boa tarde a todos vocês. Boa tarde e agradecer, antes de tudo, o convite para participar. É uma honra e me senti muito honrado de estar nessa mesa aí com o nosso José Gomes Temporão, um homem que já dedicou tanto tempo à saúde pública desse país, ao Alexandre, que é o presidente aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, parabenizar a Nina aí pelo engajamento na pesquisa, com dados tão significativos e de grande importância. Obrigado em nome da nossa instituição. Nós, Hospital de Câncer de Pernambuco, sede aqui em Recife, é um hospital filantrópico, 100% SUS. Esse ano está fazendo 76 anos de fundação, um hospital que tem a vocação única e exclusivamente para atendimento de pacientes com diagnóstico de câncer ou forte suspeita. É um hospital que tem uma representatividade no atendimento da demanda oncológica aqui do estado de Pernambuco e de outros estados circunvizinhos. Muito importante, nós atendemos em determinadas especialidades, mais de 70% a 80% dos casos de câncer, por exemplo, como cabeça e pescoço, né? E, no geral, atendemos aproximadamente entre 40% e 50% da demanda oncológica também do estado de Pernambuco. Os números são extremamente expressivos. Ou como o NACOM, o Hospital de Câncer de Pernambuco, em quimioterapia e em cirurgia oncológica, ela representa de 5 a 6 unidades de UNACOM aqui no estado de Pernambuco. A nossa produção ela é absurda de atendimento. E o que nós percebemos ao longo do início, desde o início da pandemia, foi uma queda importante e significativa de pacientes que procuraram a nossa instituição. Nós chegamos a matricular uma média de 700 pacientes por mês, e no auge da pandemia, no pico da pandemia, esse número caiu para 250 matrículas mês. Nosso volume de cirurgia caiu nos meses piores em torno de 50% no número de procedimentos cirúrgicos. E quimioterapia, a queda foi um pouco menos importante, mas não deixou de ser, variou entre 10% a 15%. E sim, nós tivemos que realmente criar um esforço gigante aqui na instituição. Nós temos uma missão de acolher e tratar os pacientes que nos procuram de forma humanizada, integral, da melhor forma possível. Criamos um comitê de crise emergencial, onde a gente criamos ações as mais diversas, no sentido de propiciar, com a melhor segurança possível, o atendimento desses nossos pacientes na recuperação e no intuito de que os tratamentos não fossem cessados, obedecendo claramente as normativas e as recomendações das sociedades de cirurgia e de oncologia clínica, né? Fizemos testagem em todos os pacientes que davam entrada em nossa instituição.
Mas os meses foram muito difíceis, até porque o impacto da não vinda desses pacientes para a nossa instituição também gerou, além dessa preocupação dos pacientes terem seus tratamentos retardados, né, diagnósticos que ficaram a posterior, o nosso faturamento também caiu, porque como um hospital filantrópico e dependente da produção SUS, a sua grande maioria da nossa receita, o nosso faturamento despencou. Então, além de enfrentarmos essa questão assistencial, tivemos um enfrentamento difícil do ponto de vista econômico-financeiro na instituição. Mas fizemos grandes esforços. O que a gente observou foi uma pequena melhora ao longo de 2020, quando a gente começou a perceber uma certa queda ali em meados de setembro, né? Agosto, setembro e outubro do ano passado, para no final de ano, início de 2021, quando nós planejávamos uma recuperação da instituição e a vinda desses pacientes, um novo pico, né, da pandemia, trazendo uma queda maior do que o ano de 2020. A gente tem observado uma melhora agora, no meio do ano para cá, meados de junho, julho e agosto, uma certa recuperação. Fizemos comitês de busca ativa de pacientes, para que esses pacientes viessem para a nossa instituição. Fizemos campanhas locais de chamamento dos pacientes para que não houvesse a paralisação dos seus tratamentos. Fizemos campanha de doação de sangue, que foi um grande impacto recente. Eu acho que o Alexandre pode ter observado isso em alguns centros aqui do Brasil, a falta de sangue para as cirurgias oncológicas. Enfim, foi um grande desafio. A nossa instituição, como eu disse, ela tem uma importância fundamental nesse atendimento do paciente oncológico, mas, graças a Deus, a vacinação ela começou a contribuir, e isso é observado, e o número de procura, de consultas e de acesso dos pacientes à nossa instituição já vem melhorando. Mas, claramente, de fato, o impacto no geral e a curto, médio e longo prazo, isso vai ter importância fundamental no prognóstico desses pacientes. Sim, Alexandre, a gente tem observado uma crescente na chegada de pacientes com diagnósticos mais avançados da doença. Isso já tinha uma característica. Por ser um hospital SUS, a gente sabe de toda a trajetória que esses pacientes necessitam fazer para chegar num centro especializado como o nosso. Muitas vezes a gente observa esses diagnósticos numa fase mais avançada, o que dificulta muitas vezes realmente o tratamento e o objetivo de curabilidade. Fazendo só um ponto aí, eu tive uma formação inicial em cirurgia geral. Ao longo da minha trajetória, eu caminhei depois para oncologia clínica, tive que fazer uma nova residência e especialização. Hoje eu faço oncologia clínica, mas posso observar claramente essa dimensão nas áreas de tratamento, especificamente em radioterapia, cirurgia e quimioterapia aqui no Hospital de Câncer de Pernambuco. Então, assim, eu acho que esse tipo de encontro e esse debate e essas formações de opiniões são muito fundamentais para que a gente possa caminhar juntos, como a própria entidade e o Congresso conclama, contra o câncer, para que a gente possa minimizar o sofrimento da população que, infelizmente, recebe esse diagnóstico. Obrigado, doutor Hélio. De fato, nesse momento da pandemia, né, a comunicação é muito importante. Fazer as campanhas para chamar o público a alertar sobre os sinais e sintomas. Mais do que nunca, né, as pessoas precisam ficar em casa ainda, né, para o controle da pandemia, mas também precisam sair para buscar o seu atendimento correto, fazer um rastreamento correto também. Então, acho que, como o senhor comentou, de um mês para o outro, né, a mudança acontece. Então, de mês a mês, a gente tem que olhar para o cenário, replanejar, convidar os pacientes a participarem também dos rastreamentos, a retomar seus tratamentos, né? Com a vacina, o medo de alguns pacientes diminuiu, mas a insegurança ainda existe. Então, é importante a gente sempre ficar alerta nesses pontos. Agora eu queria passar a palavra para a Nina, que é pesquisadora na área de oncologia de dados e de dados abertos e de jornada do paciente, para que ela fizesse também alguns comentários enquanto pesquisadora, o que ela tem encontrado nos dados, nos depoimentos dos pacientes, o que eles estão
sentindo e qual a percepção dela enquanto pesquisadora. Nina, por favor. Obrigada, Tiago, doutor Alexandre, doutor Hélio, doutor Temporão, que dispensa comentários, obrigada por estarem aqui conosco, debatendo essas informações, esses dados, que são super importantes. Primeiro, eu queria agradecer a parceria do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, né, porque sem essa parceria, para condução desse estudo, para a análise desses dados e principalmente dos desdobramentos desses resultados, não seria possível a gente levar isso tão à frente, tão adiante e fazer mobilizar a mídia e outros atores importantes para a gente poder modificar esse cenário. Então, muito obrigada pela parceria. E falando um pouco do que a gente tem visto, né? Eu acho que é unânime, todos já comentaram aqui, que são problemas existentes, né? Falta de medicamento, acesso a cirurgias, a tratamento, enfim. Já eram coisas que a gente já tinha na oncologia e isso potencializou agora, né? E esses resultados mostram isso. Queria chamar a atenção para dizer que isso potencializou e vai potencializar ainda mais a partir de 2022 e 2023, com a chegada dos casos represados da pandemia, né? Então, se hoje, para fazer uma cirurgia, para conseguir um leito, já está difícil, a gente espera aí para um curto período de tempo, uma dificuldade ainda maior. Eu queria chamar a atenção também para um resultado aí da pesquisa, que são as disparidades, né, entre SUS e privado. O que me chamou muito a atenção foi a questão do acesso aos atendimentos remotos ou domiciliares. A questão lá da terapia de reabilitação, como fisioterapia ou TO, né, é muito díspare entre um sistema e outro. Se a gente for pensar que os pacientes com câncer já existem série de estudos que eles têm um maior prognóstico se contrair COVID, e isso poderia ser um aliado aí nesse tratamento, os pacientes do SUS não estão tendo acesso a esse tipo de tratamento, né? Então, pegar essa nova modalidade de consulta a partir de agora como um aliado, né, nesse tratamento, e muitos médicos que a gente tem conversado também em outras iniciativas do movimento, eles falam que esse realmente fez a diferença nesse momento de sobrecarga de atendimentos, né? Então, quem eles puderam acompanhar à distância fez total a diferença para, né, evitar que esses pacientes fossem aos centros de tratamento, enfim. A gente, para fazer um aprofundamento, né, desses resultados, a gente também teve uma iniciativa de fazer uma pesquisa qualitativa, né, há um mês e pouquinho atrás, e os relatos dos médicos são super alarmantes, assim, né? Então, a gente falou com médicos das 5 regiões do Brasil e é impressionante como todas elas foram afetadas, medicamentos nem tanto tão alto custo assim faltaram, dificuldade de realizar exames simples, e uma coisa que me chamou muito a atenção também nesses relatos foi que, né, essas dificuldades já existiam e que agora a oncologia perdeu a prioridade, né, não estão conseguindo levar e dar voz a essas dificuldades, porque tudo é Covid. Claro que eles entendem que é importante, né, toda essa questão aí envolvendo a Covid, o isolamento social, mas que a gente precisa levar isso agora adiante,
né, retomar essa prioridade e cada um aí na sua área de execução, né, como os médicos e a gente como movimento da sociedade civil, a gente precisa trazer à tona novamente esse debate que a oncologia precisa, é urgente, é emergente, e a gente precisa focar e debater isso o quanto antes. Obrigado, Nina. Parece que a gente tem que apontar o óbvio, né, para os tomadores de decisão, que é a necessidade de retomar os tratamentos, de que os pacientes ainda estão sendo afetados, de que apesar do orçamento de guerra ter sido encerrado, a gente ainda precisa de que os hospitais recebam recursos para suplementar, né, os desafios que eles estão enfrentando. A gente tem profissionais afastados ainda, né, alguns gestantes, alguns profissionais com Covid. Então, eu acho que é preciso que o nosso poder público tome para si uma responsabilidade de apoiar também o centro de tratamento nessa retomada. Eu vou fazer uma pergunta geral para os nossos palestrantes, e já caminhar também para uma conclusão do nosso painel. Se a gente pudesse hoje estar de frente com os principais tomadores de decisão do país ou do nosso estado hoje, na opinião de vocês, qual seria a principal retomada ou necessidade, ponto, né, que a gente precisaria debater com eles? Doutor Temporão, por favor. Bom, eu queria destacar os brilhantes comentários da Nina, do Alexandre, do Hélio, porque complementam com muita riqueza, a partir da sua experiência pessoal, né, profissional, o que a pesquisa demonstrou. Eu acho que nós estamos diante de uma situação muito grave de emergência que demandaria uma postura do Ministério da Saúde diferente da que está acontecendo hoje. Eu acho que todas as evidências, não só dessa pesquisa, mas de vários artigos e documentos do Instituto Nacional do Câncer que apontam, né, estatísticas que enriquecem essa análise. Nós temos um diagnóstico já pronto, né? E nós precisaríamos de uma série de medidas, de políticas públicas na atenção ao câncer que pudessem fazer frente a esses desafios. Então, o que eu queria recomendar aqui, como sugestão, já que nós estamos aqui num movimento que congrega gestores, profissionais, pacientes, instituições, formadores de opinião, que nós nos organizemos com base nessas evidências que nós temos e que parte delas foi expressa aqui por nós, e levar formalmente essa situação ao ministro da Saúde, através da solicitação de uma audiência, com a presença do TJCC, das sociedades de especialistas médicos e de outras profissões, Fundação Oswaldo Cruz, que nós divulguemos essas evidências para o Conselho de Secretários Estaduais e Conselho de Secretários Municipais de Saúde, né? E para que nós demandemos para o governo medidas concretas, objetivas, nos campos de financiamento, de apoio, de mobilização, de informação, porque nós não enfrentaremos a gravidade dessa situação apenas demonstrando quão grave é o quadro, mas sim exigindo das autoridades uma postura um pouco distinta, mais ativa, no sentido de tentar intervir e facilitar, de um lado, o funcionamento das organizações que prestam atenção ao cuidado do paciente com câncer, e do outro, proteger a população que está adoecendo. Obrigado, doutor Temporão. Então, eu acho importante responsabilidade, planos e medidas, organização de uma reunião com o Ministério, com né, as sociedades médicas aqui, gestores, e apresentar essas evidências. Muito importante. Doutor Alexandre, de frente com o poder público, qual sugestão, pedido, orientação, o que o senhor acha que deveria ser prioridade hoje? Peraí, microfone fechado, doutor. Só. Boa. Corroborando o que o doutor José Gomes Temporão falou, na verdade, essa situação grave ela sempre existiu. A pandemia só serviu para aflorar. O número de casos avançados, diagnóstico avançado, que nós temos no nosso país, né,
principalmente devido a uma população carente, e ao mesmo tempo um sistema único de saúde que trata de 80% da população, cuja fonte de financiamento ela é finita e os limites da saúde são infinitos. Nós tivemos um gap entre a saúde pública e suplementar muito grande. Um gap esse, uma saúde cara para o tratamento do câncer, que nem a própria saúde suplementar está conseguindo acompanhar. Você vê que os convênios, às vezes, têm dificuldade de liberar determinados medicamentos, de determinados procedimentos cirúrgicos, órteses e próteses, ou seja, nem aquele que era considerada a parte rica do tratamento da saúde, que é a saúde suplementar, está conseguindo acompanhar. Então, precisa... A pandemia serviu, né, para aflorar um problema que já existe, que é a falta de diagnóstico precoce, a falta, muitas das vezes, de tratamento adequado, uma reorganização dos nossos UNACONs e CACONs, né, reorganização para ver o que está acontecendo, como é que está o funcionamento. Nunca sentimos tanta falta de informações. Né, informações para saber como é que está o nosso paciente. Você vê, Nina, a sua pesquisa trouxe alguns dados do que está acontecendo na pandemia. Precisamos de como é que está o tratamento do nosso paciente, a sobrevida dentro dos nossos serviços, né, principalmente quando eu falo serviço, eu me refiro não só à saúde pública, mas à saúde suplementar também, dentro dos hospitais especializados em tratamento de câncer. Então, quer dizer, precisamos sim de um tratamento de choque, né? Em relação à oncologia. A oncologia já é a principal causa de morte em 13 capitais do país. A OMS ela adiantou um ano que em 2030 essa principal causa de morte do mundo já passou para 2029, né? É uma doença que só vai aumentar. Falamos muito em questão de acompanhamento dos pacientes de diagnóstico precoce, e esquecemos que alguns pacientes recidivaram de câncer na pandemia, e a gente que sabe que recidiva não é uma sentença de morte, mas se nós não tratarmos a recidiva precocemente, aí sim o prognóstico fica muito pior. Então muitos pacientes tiveram recidiva e não foi feito o diagnóstico. Então é hora de parar. A sociedade civil não existe lado A, lado B, lado C, existe sim todo mundo junto com as instituições governamentais, junto com a sociedade, junto com a sociedade civil, tentar chegar e ver uma melhor solução dentro dos recursos que eu volto a falar. Os recursos são finitos, nossas necessidades são infinitas. Nós temos que equalizar isso, equilibrar isso, para não... nós estamos diante de um estrago muito pior. Né? É muito ruim anunciar só catástrofe, só desgraça, mas é o que está acontecendo. Né? Ou seja, nós estamos diante de uma saúde esfacelada, de um gap entre a saúde pública e a suplementar, e saindo de uma pandemia que nós vamos pegar casos ainda mais avançados de câncer. É esse o recado que eu tenho para dar. Obrigado, doutor. Diagnóstico precoce, reunião com o centro de tratamento é importante, né? O Ministério da Saúde poderia fazer essa tarefa, reunir o centro de tratamento para identificar problemas, para que a solução pudesse vir, né, de uma forma padronizada, e lembrar os pacientes que têm recidiva que, de fato, né, a pandemia também provocou esse afastamento de muitas pessoas que recidivaram durante a pandemia. Menos burocracia também é muito importante. Doutor Hélio, por favor, de frente com o poder público, qual o conselho, pedido, que você falaria para eles aqui, com prioridade? Então, é assustador quando a gente observa todas essas questões que foram muito bem colocadas e que, de fato, nos trazem uma grande preocupação, colocadas por Alexandre, por doutor Temporão, por Nina. Semana passada, nós tivemos aqui em Recife a presença do presidente da CMB, das filantrópicas, né? A gente mostrando, e todos os representantes de hospitais filantrópicos e santas casas aqui do estado de Pernambuco, nos reunimos com o secretário de Saúde do Estado para demonstrarmos a nossa preocupação em relação às grandes dificuldades que as nossas instituições estão passando. E entendendo, como o Alexandre colocou, se existe um gap de entendimento do que hoje presta assistência de saúde no paciente do sistema SUS e para a saúde suplementar, entendendo que os hospitais filantrópicos e as santas casas representam mais de 60% do atendimento do SUS desse país. Mais de 60%. Então, assim, falando na questão de oncologia, onde a gente está à frente de uma instituição como o Hospital de Câncer,
uma tabela extremamente defasada, e a gente escutar numa reunião há um tempo atrás, de um órgão da incorporação tecnológica do Ministério da Saúde, que os hospitais são superavitários, é um absurdo. Então, a gente reconhece que a gente precisa melhorar a gestão, a gente aqui na nossa instituição, a gente tem procurado, a gente está com a auditoria da KPMG, a gente está com a consultoria da Deloitte, para nos ajudar a buscarmos caminhos de sustentabilidade para a nossa instituição, mas a gente sabe que um hospital filantrópico, que atende câncer, 100% SUS, e tem uma emergência funcionando 24 horas de porta aberta, uma UTI, 2 UTIs, com abertura de leitos, inclusive para a Covid, chamar uma instituição dessa de superavitária no mínimo, um certo grau de responsabilidade. Então, assim, a gente tem que provocar, sim, criar uma agenda, se possível, com esses órgãos e estruturas maiores da esfera federal. Eu tenho certeza que, conjuntamente, a gente pode conseguir melhores caminhos para atender melhor esses pacientes que têm uma dificuldade imensa, e o câncer, ele está batendo na porta e pode ser um problema cada vez mais sério para a saúde pública desse país. Obrigado, doutor Hélio. Equidade, apoio aos filantrópicos, reconhecimento para quem faz e quem faz bem é muito importante. Acho que não só o reconhecimento, mas, de fato, né, a gente vem discutindo isso em outras instâncias do movimento JCC, o papel dos filantrópicos nesse cenário tem sido de grande destaque e, com certeza, precisa não só de um reconhecimento, né, de visibilidade, mas também de recursos. A gente precisa de uma política que apoie e estimule os gestores e essa modalidade de gestão também. Nina, é com você. De frente com o gestor, ministro, secretário, com o poder público, qual sua sugestão, apoio, pedido? Tiago, é difícil essa pergunta, né? Porque todos esses pontos que foram levantados aqui, quando a gente fala de oncologia, tudo é prioridade, né? Então, eu acho que começando, se eu tivesse de frente com o poder público, era pedir para que ele se abrisse ao diálogo, né? E primeiro reconhecesse tudo isso que a gente está passando, né? E quando eu falo em poder público, eu falo especificamente nesse caso do Ministério da Saúde. Eu acho que é fundamental eles estarem aqui conosco, né? Em debates como esse, para poder comentar e dizer quais as possíveis soluções e o que eles estão fazendo, né, em relação a tudo isso que foi comentado aqui. Então, eu acho que o meu ponto seria reconhecer e se abrir ao diálogo e caminhar junto com a gente, não só a gente como movimento, né, mas como fundações como a Fiocruz, as sociedades médicas, os profissionais da saúde, enfim, eu acho que todo mundo se realmente se unir, né, porque não adianta muito, talvez, a gente se reunir aqui, como nós estamos, mas quem tem realmente ali o poder, a caneta na mão, né, se não estiver junto com a gente, infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa. Eu acho que é isso, e terminar aqui pedindo também o engajamento de todo mundo. A gente, como você falou no início, essa pesquisa continua aberta, tá? Então, vamos aumentar aí esse número, vamos levar para os outros centros das outras regiões do país, para a gente entender, né, ter uma capilaridade maior dos municípios, estados, enfim, e conseguir entender com muito mais realidade esse cenário. E dizer que a gente vai continuar como movimento monitorando, né? E eu acho que eu não sou tão otimista assim para o cenário 2022, 2023, a gente vai continuar aqui no nosso trabalho, conta com o apoio de todos esses atores que eu já mencionei aqui, e é isso, não sou otimista, mas eu acho que a gente precisa continuar com o nosso trabalho da melhor forma, que a gente pode, sim, tentar ali chegar, fazer com que eles mudem esse posicionamento e mudar essa realidade. Obrigado, Nina.
prioridade para o câncer, diálogo, reconhecer os problemas. E, de fato, é difícil a gente ser otimista mesmo nessa conjuntura, como o Dr. Temporão falou, com os desafios da cirurgia oncológica, dos procedimentos como um todo, né, a falta de medicamentos. Mas o importante é continuar trabalhando, organizar essas demandas de uma forma sistemática para que a gente possa levá-las em conjunto para o poder público e continuar, né? A gente não pode desistir, mesmo que o cenário pareça melhor, a gente ainda sempre tem que avançar cada vez mais. Então, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a presença de todos, do público, e convidar vocês a acompanhar os próximos debates e acessar o Observatório de Oncologia, observatoriodeoncologia.com.br, e lá acompanhar todos os estudos, mais novidades sobre as pesquisas desenvolvidas pelo Tudo Juntos contra o Câncer, e assim você fica por dentro das novidades e empoderado de todas as informações. Pessoal, mais uma vez... Tiago, o doutor Hélio queria fazer um comentário. Perdão, doutor Hélio, por favor. É só para dizer que a gente vai ser um realista esperançoso. Boa. Com certeza. Melhor assim. A gente não pode. Não podemos deixar de trabalhar, né, sem esperança, não é, doutor? Porque se a gente não acreditar num futuro melhor, de fato a gente não vai nunca trabalhar para alcançá-lo. Isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até agora. E continue acompanhando a gente no evento. Participe aqui das áreas nas barras laterais do chat. Faça a interação, faça as postagens e aproveite o evento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, tchau, tchau.